gente, tudo bem? Aqui é Nicole Sierra e hoje eu vim falar sobre um assunto que eu tenho refletido nos últimos dias, que é a questão do quanto o nosso conhecimento e a nossa falta de conhecimento muitas vezes nos levam a pecar contra Deus, tá? Eu quero começar a partir da definição de que pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus. Então, muitas vezes as pessoas elas tendem a relativizar o pecado. Tá, isso aqui é errado pra você, mas não é errado pra mim porque isso tem a ver com a minha experiência com Deus e tudo mais. Mas existem coisas que são claramente pecado porque elas afastam a pessoa de ter comunhão com Deus e as pessoas elas tentam se enganar o tempo todo com base em falta de conhecimento, em ignorância e em vários fatores que eu vim aqui conversar com vocês. E por que que eu vim falar sobre isso? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ler a Bíblia e eu gosto muito de mídias sociais, então eu abri uma conta lá no meu TikTok. Na verdade eu tenho ela faz bastante tempo, mas eu comecei há algum tempo atrás postar alguns vídeos falando sobre as minhas experiências com Deus, falando sobre Bíblia, falando sobre relacionamento com Deus. Tem gerado um engajamento bem legal e pessoas vêm até mim para conversar sobre pedir as minhas opiniões, não que elas valham alguma coisa, mas as pessoas elas vêm até mim para conversar e perguntar: isso que eu tô fazendo aqui é pecado? Coisas que obviamente não são pecado e existem outras coisas que obviamente são pecado e a pessoa tá perguntando se é pecado. Só que eu tenho visto um padrão nessas pessoas. Eu fiz uma série de vídeos e é um tipo de vídeo que eu gosto muito de fazer, eu acho muito divertido, que é pra falar sobre a Bíblia, sobre momentos da Bíblia que eu acho engraçado, momentos da Bíblia que eu não entendi a princípio, momentos da Bíblia que eu fico tipo, o que tá acontecendo? Momentos da Bíblia que se eu fosse Deus eu tacaria fogo naqueles personagens. E é um vídeo, assim, um tipo de vídeo que é muito engraçado de fazer. Eu só falo, assim, sobre o momento da Bíblia mesmo e é uma forma de eu poder contar as histórias da Bíblia. Eu percebo que as pessoas, elas não conhecem nenhuma daquelas histórias. E eu fico pensando, é falha da escola bíblica dominical, a gente não contar essas histórias quando a gente é criança, no cultinho? Será? Será que isso é uma falha dos pastores? Ou será que isso é uma falha das pessoas que estão tão acomodadas em suas casas ou no banco da igreja que elas simplesmente não se incomodam de buscar realmente por algo maior? Será que as pessoas elas são tão religiosas a ponto delas pensarem que se elas souberem o mínimo de igreja, isso já é muito mais do que a pessoa que está fora da igreja? É sério isso? Isso é uma coisa muito pesada. Quando foi que a gente se acomodou dessa forma, de não ler a Bíblia? E aí uma pessoa, tipo, que nem eu, que gosto de ler a Bíblia, e eu não falo isso com nenhum tipo de arrogância, nem nada, mas eu sou a pessoa que as pessoas vêm buscar pra pedir conselho só porque eu leio um pouquinho mais de Bíblia, porque eu gosto, e aí eu sou a pessoa que tem que ficar explicando a Bíblia pras outras pessoas porque eu gosto de ler a Bíblia. Acaba sendo um desabafo isso, porque é complicado. E aí eu tava vendo alguns dias atrás alguns influenciadores e eu vi um vídeo do JP Maia e ele tava falando sobre isso, que as pessoas vêm até ele como se ele fosse um pastor e pedem conselhos pra ele como se ele fosse um pastor. E tantos outros influenciadores cristãos que as pessoas fazem perguntas pra eles e pedem conselhos a eles como se fosse um conselho pastoral. E eles falam: eu não posso fazer nada, você tem que perguntar na sua comunidade local, você tem que buscar conselho, você tem que buscar conforto na sua comunidade local. Não comigo. E são poucas as pessoas que têm essa humildade de falar: eu não sou pastor, não sou pastora, eu não sou nem líder do louvor da minha igreja, que é o que eu faço. O meu conteúdo principal aqui é a música. É a música, é aquilo que Deus me deu, é o meu propósito, é o meu chamado. Não que eu não possa fazer outras coisas e que Deus não possa me levar a um dia, eu pastorear pessoas e sabe, liderar pessoas. Mas eu fico pensando, a gente tem tantos gurus aqui na internet, a gente tem tantas pessoas que dizem o que é certo e o que é errado, mas por que que precisa deles quando a gente tem a Bíblia, quando a gente tem a palavra de Deus? Quando a palavra de Deus diz que o meu povo peca por falta de conhecimento, eles perecem por falta de conhecimento. Isso foi escrito faz quanto tempo? E as pessoas ainda continuam assim. Dá uma tristeza, dá uma tristeza.
E aí eu vejo o mundo se inflando. O mundo, quando eu digo mundo, eu vejo a sociedade mundana, de uma forma geral, a sociedade secular, que não acredita em Deus, que não valoriza, que não respeita, eles se inflando de senhores de si mesmo e de sábios segundo sua própria consciência, influenciando jovens que estão dentro das igrejas e que não sabem muito bem aquilo que precisam saber, não são seguros de si, e eles são influenciados e eles acabam seguindo ideologias que são anticristãs, porque muitas vezes eles não tiveram o suporte e nem um incentivo de quererem buscar na Bíblia. Buscar dentro de casa. A falta de Bíblia, a falta de estudo, a acomodação, existe o desinteresse por Deus e a desorganização, o que faz um monte de pessoas medíocres dentro das igrejas. E, gente, sinceramente, isso dá vontade de chorar. Até quando a gente vai ser assim medíocre? Até quando a gente vai precisar absorver da experiência com Deus dos outros? Até quando você vai ficar aí esperando o seu pastor ter uma visão, uma revelação sobre você, colocar a mão na sua cabeça e dizer: eis que te digo? Por que você não busca na própria fonte que é o Senhor? Até quando você vai esperar o seu pastor olhar para você e dizer: vou te enviar para ser missionário na África, sendo que existe uma pessoa do seu lado que precisa de comida, que precisa de afeto, que precisa de uma palavra de consolo que você tem dentro de você? E se eu tô falando aqui com um cristão maduro, até quando você vai ficar engordando e só recebendo aquilo que Deus tem falado com você e você não vai falar para as outras pessoas? Até quando, sabe? Jesus vai voltar e quantos você tá deixando pra trás? Quantas pessoas você vai estar deixando pra trás? Você vai estar negando a salvação pra elas, sabe? Então a gente tem dois extremos aqui. A gente tem as pessoas que não querem buscar Deus porque não estão de fato interessadas em Deus. E a gente tem as pessoas que estão interessadas em Deus, porém é muito mais fácil ficar buscando a Deus sozinho sem fazer o mínimo pelos outros, sabe? A gente só vai ter uma oportunidade aqui nessa terra. A gente só vai viver uma vez. E eu não sei você, mas eu não quero passar a minha vida em branco. Se eu descobrir o meu chamado e o meu propósito ainda tão jovem, como Deus me deu a graça e a misericórdia de eu descobrir, então eu quero fazer o melhor que eu puder. Ah, mas isso é porque você é jovem, você tá cheia de energia e não sei do que. E eu já digo que é exatamente por isso. Sim, eu sou jovem e eu já venci o maligno. Então, há tempo, existe tempo, mas corra. Corra para fazer aquilo que Deus te mandou fazer. Até quando você vai ficar esperando? Até quando você vai ficar esperando Deus, ele se manifestar na sua vida e dizer: vá, ele já disse isso. Jesus já disse isso, ele já disse o seu id muito antes. Então por que você está esperando? O que você está esperando para tentar começar a descobrir o seu propósito em Deus? O que você está esperando para tentar descobrir o seu propósito em Cristo? Eu acho que eu nunca fiz um vídeo aqui com tanta dureza, sabe? Um vídeo tão duro, mas eu acho que falta alguém ser duro. Existem pessoas que elas fazem ali pregações mais brandas, existem pessoas que fazem aquele evangelho, sabe, soft, confortável e tudo mais. E sim, o evangelho tem uma parte que é confortável, que é o evangelho que te acolhe primeiro, é o evangelho que fala sobre graça. E eu não acho que há mal nenhum. Existem pessoas que precisam dessas palavras também. Só que em contraponto existe sim o momento em que você precisa se posicionar e entender pra que você veio aqui e que você não tá aqui pra ficar brincando. Você não tá aqui só pra viver a sua vida. Você tem uma responsabilidade sobre você mesmo, sobre a vida que Deus te deu, sobre o privilégio da vida e da salvação que Deus te deu, que você já encontrou. E isso tem total relação com a vida de outras pessoas. Então, enquanto você tá aí decidindo se você quer levantar de manhã, fazer o seu devocional, abrir a Bíblia, estudar isso, estudar aquilo e não sei o que, enquanto você tá só aí pensando, existem pessoas que estão morrendo. Existem pessoas que estavam precisando que você já estivesse em um nível de espiritualidade maior. Ai, nossa, Nicole, mas isso é tóxico. É tóxico você pensar dessa forma, porque isso é trabalho enquanto eles dormem? Não, de forma alguma. Mas enquanto você tá decidindo se você vai começar a buscar, existem pessoas que precisariam que você já estivesse buscando, que você já estivesse se fortalecendo. Até quando a gente vai estar despreparado? Eu acho que essa é a questão principal. Quantas vezes a gente não tem medo de colocar a mão na cabeça de alguém e orar por ela, ou dar um abraço
essa pessoa. Quantas vezes você já ficou ali com vergonha de chegar e dar um abraço numa pessoa que você sabia que precisava, porque você achou que você não estava preparado para isso. É quando você vai se sentir despreparado dessa forma. E eu espero que a gente possa refletir um pouco mais sobre aquilo que a gente está fazendo. A gente peca muitas vezes por não conhecer. E a gente peca por não querer conhecer. E Deus, Ele tem nos chamado não só para conhecer a Ele. Nosso propósito principal é conhecer a Ele. E fazer os outros conhecerem a Ele. É isso. Se você chegou até aqui, e se você chegou de paraquedas aqui, caiu de paraquedas aqui, normalmente eu sou bem mais feliz, mas eu precisava falar um pouquinho. Eu não sei nem se esse vídeo aqui vai ter muito corte, eu acho que a edição dele vai ser bem simples. Mas enfim, me segue lá nas minhas redes sociais, se você quiser mandar um oi, por lá e conversar comigo. Mas principalmente, comenta aqui embaixo, deixa o seu curtir ou o seu descurtir, comenta aí embaixo o que você acha desse assunto. Temas para os próximos vídeos. Se você quer pedir oração também, sinta-se completamente à vontade. Vamos junto, gente! Se inscreve nesse canal e já ativa o sininho também para não perder as notificações se você é novo por aqui. Assista os vídeos anteriores também, que tem bastante coisa legal. E seja muito bem-vindo. Um beijo, que até o próximo vídeo. Tchau, tchau!